Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo dos teus venenos. Olá, irmãos e irmãs da Paróquia Santo de Virges, paz e bem. Estou eu aqui de volta a falar sobre o santo da semana. E o santo da semana de hoje é São Bento, comemorado no dia 11 de julho. Inclusive, aliás, nesse dia 11 de julho é um dia muito especial para mim. Já já eu conto para vocês ao final desse vídeo. Então, tudo que sabemos é que São Bento nasceu no ano de 480 depois de Cristo. Não sabemos uma data específica. Só sabemos isso, né? Na Itália, numa província denominada de Núcia. Era irmão de Escolástica, gêmeo, e sua família era dotada de sólida formação cristã. E para completar os estudos de Bento, os seus pais mandaram para Roma. Mas o jovem desgostou-se totalmente do ambiente moral que encontrou na capital do Império. Ficou muito decepcionado, né? E Bento acabou optando por se retirar e manter-se isolado em uma gruta. Lá Bento dedicou-se à oração e à vida eremita, e era alimentado por outro monge que, através de um cesto erguido até o penhasco, o mantinha munido de pão para completar a alimentação quase que escassa naquela região. E assim foi-se por longos 3 anos. Nesse período de solidão, Bento inspirou muitos outros jovens sedentos por cultivar seus valores cristãos. Esses jovens começaram a visitá-lo constantemente. Em pouco tempo, aquele sossego que Bento procurou acabou-se. Então, por parte dessa experiência, né, fez que Bento começasse a amadurecer cada vez mais a ideia de fundar um mosteiro. E assim foi, né? E aos 40 anos, ele sai da gruta e ruma para o sul de Roma, a fim de fundar o que viria a ser o maior centro de vida beneditina de todos os tempos. Foi o mosteiro de Monte Cassino. E ali era seguido o exemplo contrário ao rumo que Bento escolheu para a sua vida no passado. A vida deveria ser comunitária e não solitária, e sob a direção de um abade. E foi assim que Bento mudou a forma dos jovens viverem a vida monástica. Ao todo foram mais de 12 mosteiros fundados por ele ao longo de toda a história, onde cada vez mais famílias enviavam seus filhos jovens para iniciar os seus estudos e seguir a famosa regra de São Bento. Uma regrinha básicazinha que tinha como lema, deixa eu ver aqui, o lema principal desta regra de São Bento era ora et labora, ou seja, oração e trabalho. A regra de São Bento era baseada em ensinamentos escritos por ele e tinha como objetivo formar os jovens cristãos de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e prática dos mandamentos. Acreditava-se que através dessa regra e a vida comunitária e não individual era mais fácil atingir-se a perfeição. Era oração e trabalho, né, como eu tinha falado, o lema, né? A oração era transformada em trabalho e o trabalho em oração através da fé e da obediência. Esse era o principal lema da regra de São Bento, era essa. Existem tantas outras mais regras que a gente pode estar encontrando em outros livros escritos que foram deixados, né? Então, aí eu estou citando realmente o lema da regra de São Bento, que era ora et labora. Então, São Bento também sofreu umas tentativas de assassinato, né? De acordo com a tradição, Bento de Núrcia, ele foi santificado por ter vencido 2 ciladas armadas pelo diabo. Isso mesmo.
Todo mundo sabe que o demônio não pode ver ninguém próximo a Cristo, né? Então, Bento, por mais que todo mundo achasse perfeito e aquilo, mas só que o demônio vivia a tentar ele, né? Nas quais é lhe oferecido um pão envenenado e a outra um cálice de vinho também envenenado. E por causa de sua fama de santidade, Bento foi chamado para ser o abade superior do convento de Vicovaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço, porém não combinou a vida aos monges que lá viviam, né? Não deu a combinação, como o pessoal fala, né? Não bateu muito bem, né? Porque não era incondicional como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Então, entre os religiosos foi se formando uma antipatia contra Bento, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo, né, com veneno. Mas, abençoando a taça de vinho envenenado, como fazia em todos os alimentos que ele comia, a mesma se quebrou. Assim, Bento disse em seguida, né, que Deus perdoasse eles. Que Deus perdoasse vocês, e perdoem vocês, meus irmãos. E depois disso, ele abandonou o convento e voltou para Subiaco. O pão, pelo que eu pesquisei, né, muito tempo o homem não gostava de Bento, há muito tempo não tinha afeição por Bento, e pegou um pão envenenado. São Bento estava alimentando os corvos, assim, e em oração, né? Então, ele pegou um pão envenenado, ele pediu, deu pro, acho que o corvo levar, o corvo levou até Bento, Bento percebendo aquilo, pediu para que o corvo levasse aquele pão para bem longe, muito, muito, muito longe mesmo, para que nenhuma outra pessoa pegasse aquele pão. E assim o pequeno corvo fez para Bento. E além dessas duas tentativas de assassinato, né, em muitas vezes ele fora tentado efetivamente pelo diabo. Além de ser ofendido, insultado de tal maneira que os irmãos de hábito que estavam ao seu redor podiam escutar as ofensas que ele recebia. O santo varão, como também é chamado, ele vencia o tentador utilizando-se do sinal da cruz e da oração contida na cruz medalha que fora esculpida nas paredes de um mosteiro, né, que é a oração que eu acabei citando no início do vídeo, né. Sobre expansão e consagração, iremos falar aqui um pouquinho de expansão e consagração, né. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de referência e deles saíram vários nomes e ícones da Igreja Católica. Ao todo foram 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. Olha isso, gente. Que um santo fez cerca de 3.000 santos canonizados, né? E uma coisa que lá no início eu falei, lembra que eu falei que São Bento era gêmeo de Escolástica? É sua irmã? Então, gente, as mulheres também tiveram a sua vez dentro da doutrina beneditina e liderados pela sua irmã, a Santa Escolástica. As mulheres tiveram a oportunidade de desfrutar de seus ensinamentos, adotando também a regra de São Bento, e mais tarde ficando conhecida como monjas beneditinas. Tá vendo aí? As mulheres também tiveram as suas vezes, né? Bento viveu santamente até o fim em Monte Cassino. Curou enfermos, realizou vários milagres, exorcismos e fez severas penitências. Predisse sua morte no mesmo ano da morte da sua irmã, Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento, né? Sentindo-se abatido pela doença, ele mesmo mandou preparar seu próprio túmulo. Morreu de pé, sustentado pelos discípulos, no dia 21 de março de 547 d.C. Sua festa, porém, litúrgica realiza-se no dia 11 de julho, como eu falei lá no início também. Isso não porque não foi realizada a festa, porque a festa de São Bento não é no dia 21 de março. Então, vamos explicar aqui, né? E sim, pela igreja, liturgicamente pela igreja, é celebrada no dia 11 de julho.
Então, simbolizando que essa data, 11 de julho, foi a data da transladação, é a palavrinha difícil, transladação, de suas relíquias para a abadia de Saint-Bernard-sur-Loire, na França. Uma palavrinha também meio difícil de falar, né? Mas mais ou menos isso aí. Então, o Papa Paulo VI nomeou o patrono da Europa, pois os seus monges e sua regra contribuíram decisivamente para cristianizar esse continente. Parte de suas relíquias estão ainda no mosteiro de Monte Cassino, outras na abadia de Fleury, na França, e São Bento ele foi canonizado no ano de 1220. São Bento é um santo bem popular e bastante conhecido por sua medalha, que contém muito significado para todos aqueles que o carregam e até os dias de hoje é venerada com muita fé por seus devotos. Então isso aí, gente, é o que eu tenho sobre São Bento, vou falar para vocês, deixar aqui para vocês uma mensagem, né? E lembra que eu falei que essa data era muito importante para mim, esse dia 11 de julho? Pois é, dia 11 de julho é o dia muito importante para mim, porque foi o dia que meu filho nasceu. E eu nem sabia, não passava nem para minha cabeça que era o dia de São Bento. E daí, quando ele nasceu, eu acabei pensando, nossa, mas é um dia de um santo, mas eu não consigo lembrar qual que é, não tenho ideia, mas é um dia de um santo. Então, o dia 11 foi o dia do nascimento do meu filho, né? Então, uma data muito importante, tão feliz, que quando eu descobri que o Daniel nasceu no dia 11 de julho, no dia de São Bento, daí eu quis mais conhecer sobre a história de São Bento, me aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. E aí eu trago, tipo assim, uma devoção grande neste dia, por ser o dia do nascimento do meu filho, um dia de alegria para mim, e ser o dia de São Bento, né? Que é um santo tão poderoso, tão forte. Então eu só queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha alegria, né? No dia de São Bento, né? Foi um dia feliz, um parto muito demorado, mas que foi o dia que, se pudesse repetir esse dia novamente, eu repetiria novamente, porque foi o dia maravilhoso. É um dia maravilhoso, não foi? É um dia maravilhoso, porque vai lembrando cada pedacinho, o momento do rostinho dele, quando ele nasceu até hoje. É uma bênção Deus ter concedido a vida do meu filho neste dia. Sou muito grata a Deus por todos os momentos, na minha gestação, até o dia do nascimento, até o dia de hoje. Eu agradeço muito a Deus pela vida do meu filho. Para os que me conhecem, sabem que eu atravessei até chegar esse dia. Vou resumindo aqui, né? Eu não poderia engravidar, tinha muitos problemas. E Deus me abençoou essa gravidez e me abençoou muito, 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 muito mais ainda. Foi nesse dia o nascimento dele. Então, eternamente grata a Deus por este dia, meu filho ter nascido neste dia. E cada vez mais eu vou honrar este dia, cada dia mais, pelo nascimento do meu filho, neste grande dia que é o dia de São Bento. Tem uma ejaculatória, né, que eu acabei descobrindo nessas pesquisas, né? Eu achei muito interessante, comecei a praticar esses dias todos, fazendo novena e tudo. Então, eu deixo aqui para vocês. Santa Cruz, seja a minha luz, o demônio jamais conseguirá seduzir-me. Santa Cruz, seja a minha luz, o demônio jamais conseguirá seduzir-me. Santa Cruz, seja a minha luz, o demônio jamais conseguirá seduzir-me. Então é isso aí, gente. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus. São Bento, rogai por nós. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, seja Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, não. Seja expulso, inimigo de meu Deus. Bebe tu mesmo os venenos teus. Não me oferece coisas vãs, não, não. É mal o que me oferece. Desaparece. Não me oferece coisas vãs, não, não. É mal o que me oferece. Seja expulso, inimigo de meu Deus. Bebe tu mesmo os venenos